Sejam todos bem-vindos, shalom, shalom, aleluia, glória a Deus, paz. A Bruna Araújo, Andréa Pádua, Totti Franca, aleluia, Pastor Saraiva, Avivamento, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, aleluia, Arábia de Sul, aleluia, José Posidônio, aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, Valária Sotovô, Atebaxi, aleluia, todos estão me ouvindo, o som tá bom? Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, glória, 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 Jesus, aleluia. Shalom, o som tá bom? Estão todos me ouvindo? Aleluia, sim, amém. Glória a Deus. Aleluia, Andréia, glória a Deus. Eu também. Oh, pastora, são os mistérios do Senhor, pastora Andréia. Oh, Arábia, te chuva. Entra na adoração. Peça ao Senhor para te mostrar o que os anjos estão cantando. Oh, rebiai, assuve, derrato. Queremos te ouvir, papai. Rebianda baixa, barrebia, Senhor. Nos leva, papai, acima das nuvens. Salabiandarabia, sou, aleluia. Nós queremos ver o que os anjos estão cantando, mas também para cantar como eles, adoração. Aleluia, sejam todos bem-vindos. Arrebiala, bandai, chetevo, aleluia. Entregamos este ambiente, papai, a ti. Pai, nós selamos com o sangue do Cordeiro, o sangue do nosso Salvador, Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, Rebelá, Rechei. Senhor Deus, nós adentramos, Pai, neste portal de oração, o portal, Senhor Deus, de meio-dia. Senhor, apresentamos a Ti cada pessoa, cada filho, cada filha Tua, Pai, que adentra neste lugar, neste portal, neste momento de oração. Eu já peço, Rovô, Petiai, Hardim, eu peço, Senhor, eu peço ao Criador, eu peço a Adonai, Esovorni, Senhor, que envie os teus anjos a nosso favor. Menia, Sorrebiai, Arete, Sovietei, que são os teus mensageiros, Senhor, a favor dos propósitos. Rimenai, Rabieto, Softelar, Eti, Sivurneia, os teus anjos, Tivi, Candei, Darnabadai, Tessor. Senhor, que já estejam, Senhor, em cada lugar, Nibiaia, se movimentando nas casas, Merov, Tiosur, se movimentando nos lares, Torou, Tietarnaia, e que o Espírito Santo já esteja movendo, Aníbia, Dorosto, Hanai, já esteja convencendo, Anébia, Sur, que o Espírito Santo movimente as águas, Salari Andai, as águas do Espírito, que os ventres começam a fluir, rios de águas vivas, Rabeia Resh, Bereia Resh, Neretchetechesor, toca Hanabia Sotofor, toca Espírito Santo, que levante-te a Rechecor, ossos secos. Eu dou uma ordem, Tcharnebornaia, aos ossos, Turibiandor Toko. Eu dou a ordem aos ossos, Terepiequetetosor. Em nome de Jesus, levanta, Murduviesor. Levanta, acorda, espíritos, tequeis, turnei, espíritos, tu vós, tocos, tovor, espírito, alaia, sor. Acorda o teu espírito não pode dormir, dá ordem para que acorde. Requetei, sutivianaia, latossor. Em nome de Jesus,
Que todo espírito adormecido agora, Tchelar Manaia, seja tocado. Seja tocado. Toca, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Toca, toca. Quero te levar hoje, através do Espírito Santo, através da palavra. Se você quiser, se você estiver disponível, aleluia, glória a Deus, a outro ambiente, ao ambiente celestial, alábia suvornei, arebia sou, para que você entenda e a tua casa seja alcançada, os nossos filhos sejam alcançados, sejam todos bem-vindos, aleluia, aleluia, glória. Que a tua casa seja alcançada, os teus filhos sejam alcançados, que a minha casa seja alcançada neste dia. Aleluia. Nós guardamos, em nome de Jesus. Nós guardamos a nossa casa. Selamos com o sangue do Cordeiro. Assim como o Senhor nos diz, nos instrui. Nós fomos instruídas no passado. Nós começamos a ser instruídas lá no passado. E hoje, através de Jesus Cristo, o sangue está nos nossos umbrais. O sangue está nos meus umbrais. Sarábia, Xória. O sangue de Yeshua está nos teus umbrais. Sarebia, Larache. Selado, aleluia. Harabandaia, Suremaná. Ouça esse louvor. Ai, eu fiz. Esquece o teu medo, a tua batalha, esquece, adentra. Sai do ambiente da guerra. Sai do ambiente da guerra. Seja tocada. Seja ministrado. Aróbia. Rúbia da baixa. Mais alto. Arabanaia, mais alto. Pialária. Ai, suba a igreja. Suba a igreja, Rabanda Lábia Súria. Se você não vê Jesus, se você não vê o Pai, peça a Ele que te abra os olhos. Rebenaia, Rebachinde, Viaja. Peça ao Senhor para que você o veja. Peça ao Senhor para que você o veja. Ribiaia Súria, Alaia, Estevor. Xixirabai. Peça ao Senhor que o veja. Alebai. Iribiande viaja su. Seja tocado, o Espírito Santo está se movendo. Iribiaja su. Ridiaja su rebacharabai. Vai mais alto, igreja. Sai do lugar das guerras. Sai do lugar das guerras. Alábia sou. Acima das guerras, numa outra dimensão. Alábia sou. Em outra dimensão. Para você que você não tem sentido o Senhor se mover. Seja tocado. Seja tocada. Orei, Echei. Senhor, abra sentidos, a visão, o olfato, o paladar, hararibiaiso, sensibilidade, tititerechetorou, sensibilidade, tchetchereche, avorianderos, sensibilidade para que você sinta no teu ventre, erebiandorovesh. Você que gerou filhos e filhas, salar neborou, espirituais ou não, alaresh. Libera, 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 larepesteresh. Sinta o mover das águas no teu ventre, queresh. Sherlei que te as. Oriste, biai, oristo, vor, namás, tecatai, utocofor, yasei. Arabias tu, venai, aleluia. Glória, glória, glória. Glória a Deus, aleluia. Santo é o seu nome, Senhor. Santo, santo. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos.
Tem horas que é como este louvor está dizendo, não queremos ver. Tem horas não. Quando nós estamos num ambiente de fé, nós precisamos ativar a fé. A fé é firme fundamento das coisas que não se veem, firme fundamento das coisas que não se veem, em forma e prova das coisas que se esperam. Meu Deus, acho que eu confundi, mas é isso, você entendeu? Firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. Amém? Então abre os teus olhos para que você veja pela fé. Não olhe o que está acontecendo agora. Não olhe para a circunstância. Nós nos movemos por fé e não por vista. Nós sabemos que em muitas situações é caótico, é triste, desesperador. Dentro das nossas casas, quando se refere aos nossos filhos, dói. Dói porque nós queremos estar junto com eles. Queremos nos mover junto com a nossa família. E nós sabemos a dificuldade que é. Mas não é só difícil para eles. Não é só difícil para nós, também é difícil para os filhos, aleluia. Mas nós precisamos sair do ambiente da dificuldade. É este o convite que eu te faço. Em nome de Jesus. É este o convite que eu te faço. Saia da visão de ossos secos. E olhe para o corpo já formado. E olhe para aquilo que o Pai já fez. Pela voz que Ele te deu. A voz profética. Esses ossos secos já ressuscitaram. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui nesse horário de meio-dia. Não é por acaso, como nós estávamos falando ali no grupo. Não é por acaso. É um portal aberto. Algumas pessoas já conhecem sobre os portais de oração. Amém? São portais onde tronos se movimentam contra os filhos de Deus. E muitas vezes, sem o entendimento, nós permitimos que essa movimentação ela nos atinge e nos ataque. Amém? Quero orar junto com você hoje pelos filhos. A palavra que o Senhor nos deu, uma palavra muito forte. E quem me conhece já sabe que esta palavra ela vive entranhada no meu DNA. Aleluia. E é assim que eu espero, assim que eu penso, assim que eu vivo. E nós precisamos elevar o nosso conhecimento ao Senhor. Buscar dele sabedoria, como diz a palavra, conhecimento e sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Conhecimento e sabedoria, que é o que vai nos trazer preenchimento do que está faltando na nossa vida. Porque esse preenchimento ele vem do Espírito. Ele vem do Espírito de Deus. Ele vem do Espírito de Deus diretamente ao nosso espírito. Aleluia, glória a Deus. A palavra lá em Isaías 58, 12. Nós estamos vivendo esses dias que passou, nós fizemos oração pelos primogênitos e continua, nós estamos percebendo o movimento que está acontecendo, as frequências espirituais que estão tentando atacar, assolar as nossas casas, os nossos filhos. E o Senhor, Ele tem levantado, Ele tem mostrado, através da intercessão, através de ministros, através de filhos dEle, que está sim acontecendo um ataque aos filhos, Surabelar e Asofketai. Mas muitas vezes esses ataques, nós como pais, nós precisamos entender algumas situações. Eu como mãe, eu preciso entender algumas situações. E a cura que eu recebo, o meu filho e a minha filha recebem. A libertação que eu recebo, a minha filha e a minha filha recebem. Apóstolo, mas não aconteceu ainda. Eu sei, eu também, em algumas situações, eu também estou ministrando para mim. Porque eu não cresço sozinha, eu cresço com vocês, eu cresço com o Pai. Eu cresço quando eu aprendo na palavra. E tem tanto tempo que eu estou buscando e pedindo ao Senhor. Eu sei que você também. Eu sei que você também, à luz da palavra. E nós queremos nos movimentar, nós queremos mantos, nós queremos conhecer, nós queremos fazer. Mas a gente olha a nossa casa. Glória a Deus, eu declaro que eu e minha casa servimos ao Senhor. Quem me conhece já sabe, eu tenho 2 filhos, um deles é o mais velho, ele tem autismo,
Foi diagnosticado, mas ele não é. Eu não vejo assim, eu não sinto assim. Ele se movimenta, ele é um profeta do Senhor, aleluia, glória a Deus. E a minha filha foi batizada, está no caminho. É o de Deus? Deus o sabe. Amém? Mas eu oro por ela, eu oro pela minha geração, eu oro pelas tuas filhas, eu oro pelos teus filhos. Amém? E o Senhor, Ele fala aos filhos dele que existe 4 níveis de libertação. Na palavra me diz, na palavra me fala, lá Isaías 58, quando nós entramos, muitas pessoas aqui já conhecem, aleluia, declare sim, você e sua casa serve ao Senhor, eu e minha casa sirvo ao Senhor, eu não serviremos, nós já servimos, declara com exatidão, você serve, a sua casa serve ao Senhor, aleluia, aleluia, veja bem, oração pelo primogênito, meu Deus, é o resgate, aleluia, aleluia, como nós falamos do primogênito, alguns dias atrás, o primogênito ele recebe uma carga maior, uma carga de governo, uma carga, não que os outros não recebam, porque cada um tem uma unção, mas o primogênito ele recebe sim uma autoridade de governo, aleluia, tudo dentro da palavra, mas depois nós vamos falando sobre isso, amém? A palavra me fala lá em Isaías 58, 12, olha que coisa linda, aos que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. E eles te chamarão reparador de brechas e restaurador de veredas com morada. 4 níveis de libertação. Que às vezes nós achamos que libertação é para outra pessoa. Não. Libertação é para mim. Libertação é para aquele que crê no Senhor. Libertação é para aqueles que buscaram em Jesus Cristo a salvação. Primeiro para mim. Nos 4 níveis, um dia nós vamos explicar esses 4 níveis. É o nível que eu busco para mim, é um nível que eu vou entrando no rio de Deus, eu vou me limpando, eu vou me lavando. E tem o segundo nível, tudo dentro da palavra do Senhor. Quando você lê o jejum que agrada a Deus, meu Deus, o verdadeiro jejum. Isaías 58, a partir do 6, ele fala do nível de libertação, a partir do verso 6. O segundo nível, verso 8. Eu não vou ler tudo, gente, porque eu preciso entrar na palavra que o Senhor trouxe, aleluia. No verso 8 fala, então romperá a tua luz como a alva, o segundo nível. E a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face. Isaías 58, 8. Quando ele fala da tua cura apressadamente brotará. Eita Jesus. Shalom, shalom, Lene. Aleluia. É um nível de profundidade, aqui é o segundo nível, a tua cura apressadamente brotará. Às vezes nós como pais, nós estamos orando pelos nossos filhos, porque nós olhamos para os sintomas que estão nele. Ah, mas o meu filho está em cativeiro, meu filho está em prisão, mas a palavra me diz que nós como pai temos autoridade sobre os nossos filhos. Os nossos filhos são heranças de quem? Do Senhor para você. Os nossos filhos são herança do Senhor para mim. Mas às vezes a gente não entende isso também. Exatamente, Simone. Os nossos filhos, eles não são nossos. Eles são herança de quem é de Deus. Nós somos administradores da herança do Pai em todas as situações. Nós somos administradores. Nós somos administradores do que Ele nos entregou. Ele nos entregou as riquezas. A palavra fala que na mão direita, da mão direita riqueza e honra. Gente, eu esqueci, esse versículo me veio. Na mão direita, riqueza, vida longa, e na mão esquerda, riqueza e honra. Aleluia, é isso. E nós temos aqui as bênçãos do Senhor nas 2 mãos, mas nós não sabemos como administrar. Os filhos são o quê? Riquezas que o Senhor nos entrega, como pai, como mãe, amém? Mas são heranças dele. São heranças dele. Tá mudo?
Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Estão todos me ouvindo? Aqui pra mim tá normal, tá aparecendo mãozinha, tá se movimentando. Amém. Obrigada, Adriana, muito obrigada. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sim, sim, pastor Dalmi, o Senhor está usando os pequenos. Aleluia, glória a Deus. É isso, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, o que a palavra está falando, o que as escrituras estão sinalizando. Não esperar o avivamento vindo somente de grandes lugares, não. Os pequenos estão falando através, o Senhor está falando através dos pequenos. Aleluia, glória a Deus por isso. Então nós hoje precisamos aprender sobre a questão da libertação. O avivamento, a cura, ela acontece. Mas quando eu decido caminhar no lugar da obediência. Nós falamos, a palavra me fala lá em Lucas. Lucas 4, 18. Aleluia. A Tatiana tá aí, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, amém. Ai, a Tatiana. Glória a Deus. Lucas 4,18 fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Já declara sobre a sua vida que o Espírito do Senhor está sobre ti. Porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas, enviou-me para proclamar liberdade, veja bem, olha a chave, liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Meu Deus! Quando a gente leva essa palavra lá em Isaías 58, quando a gente fala em Isaías 58, 12, que nós somos chamados como reparadores de brecha. Você dentro da tua casa é chamado como reparador de brecha. Eu dentro da minha casa sou chamada como reparadora de brecha, rede, lábia, sória. Mas para chegar a este lugar, eu preciso entender que este quarto nível de libertação que alcança, que fecha essas brechas, haria, manai, sória, começa nos níveis lá do verdadeiro jejum que agrada a Deus. Sabe quando? Quando eu decido soltar a lábia, sória, as amarras, quando eu decido soltar, mas apóstola, como que eu faço isso? Como é que eu vou entender que eu também fiz isso, que eu pratiquei, que eu olho para o meu filho, ele está na mesma situação? Ou apóstola, não, eu não vivi isso que o meu filho, a minha filha está vivendo. Vamos fazer agora aquilo que o Senhor fala para nós fazermos, olhar para o nosso coração, fechando as saídas do coração. A palavra diz, de tudo que deve guardar. Guarda hoje as saídas do teu coração, porque deles procede. Guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. As decisões procedem do teu coração. Amém? Mas também a libertação vem das tuas emoções. Você precisa se libertar das emoções? Eu preciso. Sabe por quê? As emoções, elas vão trazer culpa. Mas apóstolo, por que está falando sobre isso? Se lá em Isaías 58, eu sou chamada como reparador de brecha. E lá em Lucas 4, 18, a unção está sobre mim. Ei, eu fui chamada para libertar cativos e oprimidos. Vamos entender a diferença de cativeiro e de prisão? Eu até anotei. Vamos entender? O cativeiro para o cativo. O cativeiro é para o cativo, aquele que tem um entendimento preso. E o que se faz quando se tem um entendimento preso? O que precisa fazer? Proclamar a libertação, como diz a palavra. E como que eu proclamo essa libertação? Trazendo a verdade. Amém? Trazendo a verdade. A palavra me fala lá em João 8. Conhecereis a verdade, ou João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para tirar um cativo, para libertar um cativo é necessário apregoar a verdade. E é necessário que eu apregoe a verdade para mim através da palavra do Senhor. É necessário que você apregoe a verdade para ti através da palavra do Senhor. Aleluia. Amém? Então, o primeiro cativo sou eu.
Meu filho, minha filha, alguém pode estar cativo, debaixo da tua autoridade pode estar cativo. Mas observe para você. Observe você, porque a cura vem. Mas primeiro você precisa ser passado por esse processo. E essa cura que está lá em Isaías 58, a partir do verso 6, a tua alva, a luz que é o quê? A verdade. Quando a palavra fala de conhecimento, ela fala que o conhecimento, ela é uma luz. E este conhecimento, ela vem com a revelação da palavra, Jesus, a verdade. Amém? Ele é a verdade que liberta os nossos pensamentos. É o segundo nível de libertação que a gente muitas vezes só aceita Jesus. Agora eu vou trocar minha roupa, agora eu vou para a igreja, eu vou para o culto nos domingos, agora eu vou adorar, robiar Yeshua, agora eu vou adorar. Ei, eu também fiz isso, só troquei a roupa de fora para dentro. Não é errado. A gente não conhecia. Harebiaço, a gente não sabia. E existe um nível mais profundo para você conhecer, para você adentrar. É aí aonde a gente briga. Mas apóstolo, o que tem a ver com os filhos? Tem a ver. Tem a ver. Olha uma palavra dura. Isaías capítulo 5, verso 13 e 14. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Os nobres, aqueles que têm riquezas, terão fome. Era um povo rico. Mas eles o quê? Os nobres, a palavra está dizendo lá em Isaías. Os nobres terão fome. Tem riqueza, mas tem fome. E a multidão se secará de sede. Veja que palavra dura. Você sabe o que essa palavra fala para mim, para você? Que no começo da nossa caminhada, por isso a libertação e a cura, a arábia decor, é para aquele que decide tirar a veste, aquela que você colocou de fora para dentro. Que às vezes nós queremos essa transformação. Ei, mas a cura não é assim. A cura é interna. E pega esses textos, anota para que você entenda, como eu também entendo, aleluia, glória a Deus, amém? Que essa palavra é sim para nós. Mas quando a gente não quer entender, a gente já quer receber, impartir, até ficar vazio. Ah, mas a cura não aconteceu. Aconteceu e você deixou ir. Por quê? Porque a falta de entendimento, o nosso odre, ele expande e abre. A falta de entendimento não permite que permaneça aquilo que você recebeu. Porque a falta de entendimento no processo de cura, onde não se ouve a cura, onde não se ouve o perdão, o Senhor está falando para você, primeira coisa, retia suverecadai, uretesavia dorodindei, rei se perdoe, rereche, manaia sudevai, radivossou, se perdoe, aleluia, se perdoe para ser curada, rebiandai sordevai, aleluia. Então nós queremos o que? Encher o odre. Queremos unção, maravilha, recebemos unção, oh glória. Mas o odre, ele se expande, sabe por quê? A cura não aconteceu. E a cura é o que? Muito envolvido com o emocional. E quando se expande, ele alarga e ó, o odre, o que? Se expande, esvazia, cai tudo, se derrama. Ou seja, aquilo que eu recebi, o vinho novo, a unção, ela chegou, ela encheu e ela não transbordou, muito pelo contrário, ela se expandiu e se foi junto. E o que vai acontecer para que o odre esteja firme é a cura, é a libertação. Libertação em quarto nível, não é em alto nível. O quarto nível da libertação é para você, é para mim. Esse quarto nível é o nível mais poderoso, é o jejum que agrada a Deus. Quando a gente chega no quarto nível, nós já
conseguimos, glória a Deus por isso, fazer uma leitura junto com o Espírito Santo, porque essa leitura da palavra é junto com o Espírito Santo. Quando não é neste nível, nós só lemos e ó, esvaziamos, não entendemos, esvaziamos. Amém? Quando a libertação ela chega, quando a cura ela chega e quando você é chamado como reparador de brecha e está neste lugar, toda a palavra já está em você. Nós lemos a Bíblia de capa a capa quantas vezes? Por que a gente não lembra das palavras na hora certa? Por que a gente não conseguiu ainda entender que a palavra ela foi entregue para que ela esteja onde? Nas tábuas do nosso coração. Então, se a gente lê de capa a capa e não conseguiu entender, peça ao Espírito Santo que te ensine. Porque é necessário que ele esteja junto nos ensinando. E quando se refere aos nossos filhos e nós olhamos para as nossas vidas, quando fala aqui que o meu povo será levado cativo, o cativeiro, olha só, o cativo, mas eu preciso proclamar a liberdade. Já o prisioneiro não, o prisioneiro ele é um refém, ele está preso. Veja bem, isso é importante. O prisioneiro, ele está preso, ele é um refém. Já o cativo é falta de quê? De conhecimento à luz da palavra, revelação à luz da palavra. Mas quando a pessoa ela está presa, ela precisa sair daquele lugar, ela precisa que alguém tire ele daquele ambiente. Por isso que nós vamos lá em Lucas 4 e fala, olha, precisa proclamar o evangelho, ó, libertar, porque cativeiro e prisão são coisas, cativeiro e prisão são coisas diferentes. O cativeiro é na mente e geralmente está ligado ao conhecimento, à palavra do Senhor, que nós lemos, mas não com entendimento, não com os olhos espirituais. Amém? E quando nós proclamamos a liberdade, é como uma voz que você fala, ei, sai deste lugar. Mas esta voz, ela precisa começar aqui, a fluir aqui dentro de você. Aleluia, glória, aleluia. E quando fala das prisões, aquelas pessoas são reféns. Reféns de Satanás e seus demônios. Sabe por quê? Quando uma pessoa ela é levada em prisão, imagina um prisioneiro de guerra. Ele foi pego em flagrante e ele foi o quê? Condenado e foi levado ali. É um preso de guerra. Amém? Um prisioneiro, para ele ir para de trás das grades, vamos colocar como um tribunal para que você entenda. Ele precisou ser levado a um tribunal e ele foi julgado. E ainda foi condenado. E aí ele foi para onde? Prisioneiro. Veja a diferença de cativeiro e de prisão. Aleluia. Então, aonde é esse tribunal? Nós sabemos. Você sabe? Aonde é esse tribunal? É o tribunal celestial. O Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado fiel. Eita, Ele é o nosso advogado fiel. Olha, pelo sangue dele nós somos lavados, remidos, comprados. Comprados quando não tínhamos valor. Não temos ainda. Mas Ele deu a vida dele para que Ele fosse justiça em nosso lugar. Ele, Jesus, é o sol da justiça. Amém? Aleluia, glória a Deus. Veja bem as palavras-chave. Ele, justiça. Mas nós adentramos num tribunal. E ali o inimigo de nossas almas tem lá, ó, um papelzinho, uma cartinha. É, Jesus, olha aqui. Olha aqui, Jesus. Sabe o que é isso? Legalidades, iniquidades. Quando nós estamos ali naquele lugar, é o lugar onde há o que? Transgressão a uma lei. A palavra fala que os olhos, os ouvidos do Senhor não estão agravados e as mãos não estão encolhidas para que não nos abençoe. Mas os pecados, os nossos pecados, a iniquidade e transgressão fazem o quê? Os nossos pecados fazem separação. Então, nós devemos o quê? Com este conhecimento que o Senhor nos dá através da palavra. Confessar. Renunciar. Declarar.
Bereaçou, falei, cante, vias. Retirar das trevas. Retirar das trevas, com conhecimento da palavra, aquilo que o inimigo tem contra ti, alábia sória, aquilo que ele tem contra mim, aquilo que ele está apresentando ali no tribunal. Ei, alábia súria. Mas apóstolo, no tribunal não é quando eu morro, não, é todos os dias. É todos os dias. Se eu não olhar para a palavra do Senhor, olhando para mim, Senhor, isso aqui, a palavra é para mim todos os dias. Eu preciso ser lavada, eu preciso ser tratada, eu preciso buscar santificação. Porque Jesus fez a parte dele, mas eu preciso a minha. E santificação é, eu estou lavado, estou remido, estou limpo, purificado, porque ele foi. Ele fez, Jesus fez. Mas a minha parte, a minha parte, eu ainda não consigo me ver como cativo, não consigo me ver como livre. É isso? Você quer viver salva, curada e livre? Receber herança. Uma das heranças do Senhor está na tua casa. Uma das heranças do Senhor, uma das riquezas que o Senhor me deu e te deu, são os filhos. E quando nós acessamos, quando nós acessamos esse entendimento, Pai, esse filho não é meu. Você foi abençoado. Você foi abençoada por ter um filho. Você foi abençoada, sabe por quê? Ele te deu graça para conceber esse filho. Ele me deu graça para conceber os meus filhos. Ele te chamou como pai, te chamou como mãe, confiou a ti uma herança. Eu te convido a apresentar agora os teus filhos, mas antes, apresente a ti. Ei, e não é sobre os teus pais. Salário de viai, não é sobre o teu antepassado. Ei, a cura primeiro é para você. Alaberachei. Anderechei barai. Arrechei te canti viaro biado rechesse ti alevi de rabasso. Ei, a tua alva, a tua luz se acenderá. Mas olha para o teu ventre, olha para o teu filho, que você está orando nas madrugadas, que você está buscando, que você está querendo, Pai, clamando. Liberta, Pai. Arrete viai, muito choro. Aribianda labassou, tchevor. Filhos endemoniados dentro das nossas casas, a gente percebe quantas ligações nós recebemos. Apóstolo, ora pelo meu filho, porque ele está assim. E quando o demônio vai embora, volta a lucidez. Mas dói aos pais, porque eu sinto a tua dor, eu sinto a tua dor, eu sinto a tua dor. Aribiaçou, vedai. Os filhos oprimidos nas mãos do diabo. Olha para o teu ventre. Olha para a tua vida naquele dia da notícia da gravidez, da notícia da gestação. Olha para aquele dia, o primeiro dia que você soube, está gestante. O dia que o pai ouviu, eu estou grávida. Arrebarra la besti birar. Retivai ela da anabassor. Qual foi a palavra? Qual foi o sentimento? Para que você disse? Qual foi a reação? Vamos curar-nos e vamos curar os nossos filhos. A palavra lá em Jeremias 7, eu acho que eu marquei também Jeremias 7. Jeremias 7, fala assim, Jeremias 7:31. Aleluia, glória a Deus. Edificaram
os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas. O que nunca lhe ordenei, o que nunca ordenei e nem me subiu ao coração. É forte. Aqui só vai ficar até o final quem realmente for forte para entender. É por isso que muitas vezes nós fazemos os processos de cura e de libertação em grupos. Sabe por quê? Porque para a gente estar aqui ministrando também essa palavra, eu não tenho medo das batalhas. Eu sei que o Senhor é nosso protetor. Amém? Mas para estar aqui em rede aberta, daqui a pouco tem muitos críticos também, não me preocupo com isso. Mas é necessário que isso saia até mesmo dos lugares fechados, para que algumas pessoas saibam aonde ele pode encontrar alguém que segure na mão. Amém? Glória a Deus. Então a palavra fala lá em Jeremias 7:31, edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei e nem me subiu ao coração. É muito forte, sabe por quê? Inom era onde ficava o vale de Moloque. Filho de Inom aqui, Inom aqui, ele se refere, sabe o que é Tofete? Fogo a fogo. É aonde era se queimado os filhos, Suvara Baixei, onde era se queimado os filhos, onde era entregue. E o Senhor está exortando o povo a falar, olha, vocês queimaram no alto de Inom, coisas que eu não ordenei que fizessem. Queimaram quem? Os filhos, vivos. Vivos. Sabe por quê? Porque esse demônio, ele se alimenta do grito dos filhos. E o Senhor está falando, este grito não é só para quem foi lá, pegou o bebezinho e entregou, não. Este grito começa antes. Este grito começa antes, quando nós nos nossos pensamentos rejeitamos os nossos filhos, quando nós no nosso pensamento, eu sei que tem pessoas que já passaram por isso e já renunciaram, já se perdoaram, já foram diante do Senhor, já entregaram ao Senhor, aleluia, glória a Deus, mas ainda, apóstola, eu ainda estou vendo restícios nos meus filhos, porque são atormentados, não querem a libertação, não caminham juntos, amém? A primeira coisa que nós devemos fazer, nós somos autoridade sim sobre os nossos filhos, nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, mas a primeira coisa a fazer é, apóstolo, o que está acontecendo com ele? Se refere a mim? Algo que eu fiz? Eu não estou aqui para culpar, não estou aqui para trazer uma palavra de peso, uma palavra de julgamento, não, é para que você entenda como retirar, porque se você pensou, se você fez, se você já confessou, Senhor, este pecado, se você já se perdoou, amém? Existe uma forma de você hoje retirar o teu filho deste lugar, deste vale, entende? Que ali, como lá em Jeremias fala, que o Senhor não ordenou. Esses gritos dessas crianças, elas acontecem até no ventre, querabiaçou. Sabe por quê? Uma entidade começa a caminhar junto com a criança quando ela é rejeitada pelos pais desde o ventre. O Senhor fala que é chamado desde o ventre. Amém? Mas nós não cuidamos da herança que o Senhor nos deu. Vejam a palavra em conexão. A herança que o Senhor nos deu. Nós não cuidamos dessa herança ou rejeitamos. Ah, mas não é por maldade. Apóstola, é porque eu não estou preparada. Apóstola, eu não sei ser mãe. Apóstola, dos recursos financeiros. Apóstola, eu só namorei, eu não casei. Apóstola, é de vários motivos. Não importa qual é o motivo. Vá diante do Senhor e retira. Porque o que traz a prisão para os filhos, muitas vezes somos nós com as nossas atitudes. Isso é verídico. Com as nossas atitudes lá do nosso passado. E essa legalidade, como nós falamos, está onde? Trazendo o quê? Cativos. Voltou? Estão me ouvindo?
Voltou a internet? Amém, obrigado. Que aqui apareceu como se tivesse pausado. Aleluia. Muito obrigada. Então, nós sabemos a diferença e quando nós entendemos que os nossos filhos... E qual é a treva? Apóstolo, se você começar a olhar de que forma, muito obrigada, de que forma que eles foram gerados, em que situação que foram geradas, dentro de aliança do casamento, fora da aliança do casamento, é bastardia, é rejeição. A palavra fala sobre a bastardia. A bastardia, ela vem cercando os filhos, sabe, como se não houvesse um lugar onde eles não fixassem, aonde eles não conseguissem gerar, e aquilo que ele consegue gerar sai das mãos, sai do lugar, sai do ambiente. Os filhos bastardos, a palavra fala, a bastardia não permite que os filhos eles recebessem o quê? A herança. E no mundo espiritual, esta cobrança vem. Mas apóstolo, e como é que eu faço? Eu casei, eu gerei o filho antes do casamento e depois que eu casei. Também é bastardia. Foi gerado, foi concedido, a concepção foi antes. Então, confessa ao Senhor. O Senhor, ele não lança em face. Fora da aliança do casamento, o que gera bastardia. Entendido, Sandra? Não era casada no civil, entendi. Então, isso tudo são brechas que o inimigo ele pega e ele fica apresentando lá na frente. Ah, apóstolo, eu já confessei. Apóstolo, eu já renunciei. Sim, mas hoje nós vamos fazer diferente. Hoje você vai entender como você vai retirar o teu filho deste lugar. Porque daqui a pouco, nós vamos orar. Então, várias situações vem trazendo à luz para que você entenda como retirar o teu filho deste vale. Como eu retiro meu filho deste vale. Tem muitas perguntas aqui quando a pessoa é adotada. Você sabe da sua história? Você conhece a sua história? No mapeamento que nós vamos fazer semana que vem, eu estou falando, procure entender sobre a sua história, sobre o teu nascimento. Nós vamos fazer esse mapeamento, mas procura entender como foi a tua história. Se você não sabe, vamos pedir ao Espírito Santo que revele a tua história a ti. Para que o quê? A luz, que é o conhecimento, ela chegue até você. E que você saia deste lugar. Porque para libertar cativos, a luz precisa chegar. E é o que? O conhecimento. Amém? E aos que estão aprisionados, ainda que é por causa de transgressões, que é por causa de brechas, que por causa de iniquidades, essas legalidades elas precisam ser retiradas através de conhecimento, que é a palavra, entendimento da palavra, sabedoria da palavra, confissão, abandono da prática. É aquele que confessa e deixa que vai alcançar misericórdia. Não é aquele que confessa, já confessei, o Senhor já sabe. Tem que deixar. Amém? Você tem que deixar a prática. Tem que renunciar, porque o caminho para a libertação é o caminho, sim, de santificação. E faz parte do caminho de santificação. Eu não sei como você vai chamar, eu não sei qual é o nome que você diz, mas é na jornada que nós somos curados e libertas. É no caminho que nós somos curados e libertos. É na missão que nós somos curados e libertos. Aleluia! Assim é a nossa vida, a nossa caminhada com o Espírito Santo, com Jesus, através do Espírito Santo. Então eu preciso entrar neste lugar, que quando eu conheço que seria cativeiro, que é um cativeiro, é ordenar, é proclamar. Mas quando é uma prisão, nós precisamos adentrar neste tribunal e retirar aquele motivo que trouxe aquela prisão. Amém? Glória a Deus. Todos estão entendendo? Bate mãozinha para eu saber que eu não estou sozinha. Glória a Deus. Amém? Então eu entendo que eu preciso estar nós estamos nesse tribunal quase todos os dias. Quase não, todos os dias, me perdoem. Então a vigilância, ela precisa ser completa.
Por isso que a palavra fala primeiro, vigiai e orai, porque se eu só oro e não me guardo, eu não vigio, eu não olho, eu não percebo o que está acontecendo na minha vida, não adianta eu orar sem conhecimento. Por que as nossas orações, você sente que não sobe ao teto, que o teto está como de bronze, porque elas não são alcançadas? É assim que a gente sente, pai, eu estou falando, pai, eu estou intercedendo, pai, mas o Senhor não me escuta, porque ele está assim ouvindo, mas olha, ele não está podendo se movimentar, sabe por quê? O Senhor, o mundo espiritual, ele é legalista, ele é o mundo legal, não tem nada ilegal, rabelachei. Por isso o nome legalidade. Não tem nada ilegal. E é brincadeira, eu falo sempre, meu marido gosta de umas brincadeirinhas, falar algumas coisas assim. Eu falei, opa, não é que eu quero ser certinha, não. Naquilo que o Espírito Santo me constrange, gente, eu procuro fazer. Naquilo que ele está me constrangendo é porque eu preciso entender que é para mim. Amém? Glória a Deus. Então até nas brincadeiras, até o que diz na brincadeira, tudo atrai, as frequências atraem, a energia atrai, e tudo isso vira o que? Uma legalidade. Você pode não entender assim, mas eu peço que o Espírito Santo te capacite, em nome de Jesus, e te convença do pecado, da justiça e do juízo, porque não sou eu que vou fazer isso. Mas eu espero que essa palavra ela entre e faça o que? A limpeza. Para que nós possamos aqui, como disse a palavra, de geração, exatamente, Sandra, é legal, tudo é legalidade. Tudo é legalidade. Então olha para os sintomas do teu ventre, aqui o que está jorrando dentro do teu ventre. Vamos olhar as gestações, vamos olhar a aliança, vamos olhar o casamento, vamos olhar o conflito que a criança viveu desde o ventre, qual foi a sensação que você teve, não só ali na concepção, mas olha para a jornada dela. Que pai, que mãe que eu fui, eu abençoei, eu declarei a bênção. Gente, eu falo para você, mas para mim também, eu sou muito exortada pela palavra do Senhor. Eu estou falando para mim também, eu sou exortada, e quando o Senhor fala para você, ele fala para mim primeiro. E eu olho para minha vida do passado e eu falo, Senhor, eu queria tanto estar num lar cristão, por que o Senhor não me trouxe para um lar cristão? Eu não estou renegando a minha família, muito pelo contrário, eu amo, mas tinha um propósito. O meu lar, o lar do meu pai e da minha mãe é cristão, eu quero dizer evangélicos. Amém? Eu, na minha cabeça, no passado, eu pensava assim. Eu sei que meu pai e minha mãe, que eu amo, é um lar cristão, vivi no lar cristão. Amém? Era dentro do catolicismo. Cristãos, somos todos cristãos. Todos. A diferença é as doutrinas, a diferença é os caminhos. Então, cada um tem a sua... Nós não estamos falando de religião, o que eu estou falando de cristão, aquele que segue a Cristo. Amém? Independente das doutrinas, independente do que vive, independente disso. Mas eu falei muitas vezes ao Senhor. E na minha mentalidade da época, eu queria sim ter nascido num lar cristão, evangélico, e achando que seria também uma solução, quando não é uma solução. Você está vendo o quanto que nós somos equivocados? Não era uma solução. E aí eu olhava para a situação e falei, Senhor, por que tantas coisas eu passei na minha vida? Eu olhei para mim. E eu sofria muito dentro de mim, assim, sempre fui uma pessoa alegre, espontânea, mas aí dentro de tudo isso também tinha muita coisa guardada, eu precisei passar pela cura, e preciso ainda, meus filhos precisam ainda, amém, glória a Deus, é diário, é sempre. Mas quando a palavra fala que nós somos chamados ali a um quarto nível, esse entendimento já veio para você, esse entendimento ele já veio para mim, e ele trouxe o que? A cura. E agora o que eu faço? Vamos olha para o trajeto dos filhos, até a maioridade, até sair de casa. Olha para os filhos. Como nós, como pais, fomos. Abençoamos, oramos, consagramos. Eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que criaram muito bem os seus filhos também. Amém? Mas os filhos sofrem perseguições, porque tem coisas que são decisões. São decisões, principalmente quando é a maioridade. São decisões que estão relacionadas às escolhas. O Senhor não fere o livre-arbítrio. Nós precisamos sempre ser intercessores sábios.
E a palavra me fala que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Nós não podemos ferir o livre-arbítrio na intercessão. Nós pedimos ao Senhor, Pai, convença. E Ele vai trazendo o que as palavras, vai nos usando da forma correta, para que para sermos ali intercessores fiéis e legais no mundo espiritual, para não batalharmos na ilegalidade, ferindo o livre-arbítrio. Porque quando o Senhor me chamou, Ele me chamou com 38 anos. Hoje eu tenho 52 ou 53. Mas eu tinha 38 anos. Amém? Então, eu precisei decidir o que eu queria. Os nossos filhos, eles precisam também. Minha mãe, ajoelhada da forma dela, de orar por mim. Amém? Os pais, eles têm autoridade sobre os filhos e sempre vai ter, desde o início. Mas as decisões é que vão mudar o caminho a partir da maioridade. Eu creio que muitos já decidiram muito cedo a maioridade. Então, essas decisões no caminho, mas as decisões, elas são na fase adulta. Os primeiros passos, que é na infância, os primeiros passos da concepção até a fase adulta, é o que vai preenchendo. E o que foi que nós fizemos? Eu errei muito, gente. Errei muito na minha falta de conhecimento. Eu errei muito, já pedi muito perdão ao Senhor. E hoje eu luto exatamente por quê? Porque os meus erros, quando eu não conhecia a palavra do Senhor, me fizeram cair. Eu estou falando aqui para pessoas também que não conheciam a palavra do Senhor. E nós falamos que libertação é para crente. Crente guerreiro. Que o nosso passado, ele não morreu, ele morreu para vivermos o novo. Nós somos ressuscitados em Cristo, mas as consequências, ele tá ali. Então nós precisamos o que? Retirar essas consequências. Aleluias, olha que lindo, a filha que levou a conhecer Jesus. Você está entendendo? Então, pela nossa falta de entendimento, nós erramos. E é claro que nós pedimos perdão ao Senhor, é claro que nós confessamos, é claro que nós saímos deste lugar de pecado. Amém? Mas as dores que a gente causou nos nossos filhos, a gente olha as consequências e fala, por que meu filho passa por isso? Por que a minha filha passa por isso? Por que ainda não veio? Por quê? Às vezes, a gente precisa se perdoar porque a gente vê e se condena. E eu quero hoje que você saia deste lugar de condenação. Porque o Senhor não te condena. Você já saiu deste lugar. Então eu vim aqui hoje, o Espírito Santo me trouxe aqui hoje. Porque da forma que Ele falou comigo sobre esperança nas coisas que não se veem. Você tem fé, você espera nele. E para que nós possamos o que? Retirar os nossos filhos do Vale de Inom. Retirar os nossos filhos do grito, retirar os nossos filhos do choro, retirar os nossos filhos ali do lamento, retirar os nossos filhos ali do abuso espiritual que eles vivem, do abuso das trevas, do abuso de lilins, de sucubos, de incubos, de abuso de demônios. Reshiv halani biyasev, reshev folekeshe, harechevu helet vihanai, sholar retekeshur. Olha para as tuas mãos. Não é o teu sangue, tarde berrechor. É o sangue, terapi tissur de Jesus. Que está aí, ó, halabeshi terei, harei. Você foi marcado pelo sangue dele, rebiandai a sória. Pois se perdoe, Sandra. Areanai alabastefur. Quando nós pensamos no aborto, o espírito de morte, ele vem cercar o filho do início, até nós entendermos que nós podemos orar e retirar. Amém? Os nossos filhos desses lugares, porque eles sofrem perseguições de morte, tentativas de suicídio, muitos com ataques se cortam, nós podemos, porque o Senhor Jesus já fez nada sobre nós. Os pais precisam da cura,
para que os seus filhos saiam deste lugar. Rebalaço, vá, aralabaxê. Saia do lugar da culpa. Reabandor, viaiessor. Saia do lugar da opressão. Manarrebidur, do vai. Saia do lugar. Saia do cativeiro. Saia da prisão. Namarrebaxe, terrei, roveai. Erraquestribiar, latecovianaia, sovará. Menia late cova de assur. Aleluia. E quando a palavra fala que os nossos filhos, elas são heranças e são flechas lançadas. São riquezas que o Senhor nos dá e com sabedoria nós oramos por ele. E alebear isso, valaço. Aleluia. Eu peço que você olhe e olhe para o teu ventre. Nós vamos orar agora renunciando pecados por identificação. Renunciando pecados que você identificou, pecado que você foi constrangido agora ou no passado a confessar. Talvez você seja a filha que passou por tudo isso que foi falado aqui. Então perdoe, halabetussur e andai. Perdoe, halaberate tarasso. Foi gerada após um aborto. E teve um aborto espontâneo e risco de aborto. Você está vendo, Érica, que são perseguições. E quando as pessoas falam que, olha, a iniquidade sim alcança, sabe? Alcança. Infelizmente, mas o entendimento, tem muitas pessoas que falam, não, mas já foi. Mas elas alcançam, a palavra me diz. Mas o Senhor, quando você levanta, quando você reconhece, quando você sai deste lugar, a palavra também me diz que nós somos alcançados até 1000 ou 2000 gerações, dependendo da versão da Bíblia, que tem algumas que falam até 2000 gerações. Sabe? E isso é sério, porque essa perseguição, se você olhar para você, não se culpe. Você vá para o Senhor e peça perdão, mas talvez você tenha sido a pessoa que sofreu, o filho que sofreu, a filha que sofreu, e que vive muitas vezes tentativa das trevas para cair, alábia soroviai, taraia, que eles vão ficar sempre ao derredor, como a palavra diz, que o Senhor, ele acampa o anjo ao redor, a favor daquele que teme e livra. Mas os inimigos, eles estão aonde? Ao derredor. Você está aqui, o anjo está do lado e o inimigo, do outro lado, cercando, e o anjo ali te protegendo. Quantos livramentos nós recebemos da parte do Senhor, porque você tem chamado. Quantos livramentos eu recebi, porque eu tenho chamado, eu tenho uma missão. Mas eu preciso entender, me perdoar e sair dessas correntes, dessas amarras. E enquanto eu estou falando, eu estou sentindo cheiro de lama, um barro preto, uma lama preta amassada, como se fosse o poço. Saia, como cisternas, anjo, anjos, anjos ministros do Senhor, tira do poço, o filho, a filha, que passou por esses processos, nós declaramos o sangue, o sangue de Yeshua, o sangue de Jesus, saia do poço, seja liberta, Janaína. Sai deste lugar, Janaína, em nome de Jesus. Anjo, xerebiandalastor, keia, laço, cheviandor, renemanaite, suveas. Meu Deus, choranda, rabachei. Uremanai, hanamache, rebelachor, relai. Aleluia. Existem filhos que foram gerados nessas condições. Amém? Filhos que sofreram tentativas de aborto estão aí, mas o espírito inimigo, ele perturba, e ele vem perturbando. Então,
Perdoe teu pai e a tua mãe. Heredarai. Perdoe os teus avós. E filhos consagrados a entidades. Talari, Pinana, Halab, Monu e Essor. Apóstola, mas eu não fiz isso. Minha mãe não fez isso. Olha para a geração e confessa. Até da 14ª geração acima. Nibia Sori. Derissa, Valari, Amanai. Confessa. E fala que o seu filho é uma herança do Senhor para tua mão. E declare a favor. Pega o teu filho. Retira labideressor. Retira este sangue. E ribianda bastevai assor. Apóstolo, como que eu vou identificar isso? Ataques noturnos em crianças. Consagrações em crianças. Arábia, Senhor, quando fala do Vale de Inom, que esses filhos, eles foram o quê? Entregues vivos ali à morte. Sacrifício vivo, Labidarás, Tevai, Shenamanai, Urutiossor. E o sangue, ele vem cobrando. Sangue branco, sangue verde, o sangue vermelho, Rabalá, Nabidassor. As consagrações feitas. E não é o tema da gente falar dessas consagrações, mas olhe para os teus filhos e declare bênção hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare hoje o sangue nos umbrais, o sangue, Halabia Soroquechei. Eu declaro que hoje, no dia de hoje, Halebiandur que vai te sutete caste vordei. Você como filha que precisa ser curada, larde cadar devoi reche manaia so reche. Eu declaro o sangue de Cristo sobre você, Labiandai xixi de rei. Pois você é selada, rocouve derabando vexor. Você é ungida, requebar, reandabiassúria. Assim como a palavra diz, setete candaia sor, ali Lucas, suvero chesor. E eu retiro hoje, rabandaia sor. Se você confessou, se você deixou, harequetussur. Eu retiro hoje o teu nome, rando de que vai te ser, haleta kudor. Deste tribunal nós adentramos, suvai. Meniassor tequei, alecabiassor, handibiassur. Nós adentramos neste tribunal, andabiassur, decor, devai, achei, arechei. Se você confessou, se você deixou, ambadaia, sur e andaia, nós retiramos das mãos das trevas a acusação de Satanás, arrepiassote, candaia, sória, contra a tua vida, abeandória, e contra a vida dos teus filhos, xerepiandória, pesur, etepete, rufte, assou, mini, haletia, sufterai, ustevovandas, Hachevolte estefá, manatesh. Há um tribunal cinto, ribihai, retessiv telahanai. E nós aqui em concordância, da área bassoria, naiassor, retiramos, sibirai, assor. Em nome de Jesus, das mãos de Satanás e seus demônios, toda acusação das trevas contra você, contra os teus filhos, e toda perseguição, meniassoria, darabachei, cesse em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, Herebiai, que viu os anjos se viaram, piadastevo, Haribiai, Assore, para este propósito, os teus anjos, Cherubia, Ketor, que retire os nomes dos filhos e dos filhos, Rebiandaleariastevor, toda a comunicação das trevas seja Shibibabar, de sol, desconectada, Tikitia, Labante, Assur, Menada Post, Pirai, Astev, Querido, seja desconectada toda a comunicação. E eu peço, Senhor, que esteja no livro da vida, da salvação, sim, os teus filhos, mas também, Senhor Deus, que estejam curados. Arabanassoria, para que sejam chamados, Senhor, reparadores de brechas. E eu declaro, Senhor, Anibanaia Sória, Senhor Deus, que onde eles estão, seja alcançada, Senhor, como diz a tua palavra. Aleluia, a tua palavra, Senhor. Lá em Isaías 58, Pai. Aleluias, que serão, sim, aqueles que procederem deles, procederem de mim, em nome de Jesus, edificarão os lugares assolados, vida nova.
Sabe o lugar da escassez, o lugar da miséria, o lugar da fome, o lugar que os negócios são falidos. Eu gero quebaia soria no meu ventre, que daria sor, rechemanaia sor. Eu gero aqui neste dia de hoje, que daria manaia sor, um ambiente novo aí também no teu ventre. Um ambiente novo gera piandalaba soria. Em nome de Jesus, gera aí no teu ventre também. Inibia suria naia, declara libertação aos cativos e oprimidos, Sivianaia, em nome de Jesus, e retira das mãos da treva tudo que está contra a tua vida, Rinha Manaia, Suriandaia, Sor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Xerabandai, Kelabia, Suriandaia, Sor, tudo novo, Anai, Kedabachei, no ventre que não gerava, por consequências de mortes, de abortos, de sangue, Ariandabanderesh, Merete Babá, Teropia, Teresh, Resh, Menipias te fordei, Returiasevia. Em nome de Jesus, Aribiassur, no lugar de morte, haja vida, Anderechei, toda morte saia, Alebiandaia, todo espírito de morte na tua vida, todo espírito de morte na tua casa, todo espírito de morte, Kerabidri, Shei, sai em nome de Jesus. Toda ânsia de vômito, que seja liberada agora. Tudo que você comeu, tudo que gerou morte. Retira tudo que está na treva. Retira do teu ventre aquilo que foi gerado. Hanábia Sória, Hanábia Súria, Tereturuviandaia. E declara vida. Declara vida. Do teu ventre vai fluir rios de águas vivas, Suviandaia, Oriastocoria. Rios de águas vivas vão fluir do seu ventre, declara, Andibiassória. E eu estou em concordância declarando com você que crê, Arebachei, para que os teus filhos saiam, em nome de Jesus, do vale de Inon, do vale de trevas, do vale de Moloque, Alabiastove, Eraia. Senhor, nós renunciamos, Senhor Deus, às trevas, nós renunciamos, Senhor, em nome de Jesus, as nossas ações e confessamos, subir e biaia, Senhor Deus, a Ti, os nossos pecados, erros, e vai confessando, rebaia, sória, em nome de Jesus, vai confessando, vai liberando, reba, achei, arrechebalada, riatecai, o tribunal está aberto, terabia, sória, desde meio-dia, Jesus e a tua justiça, ambadite, roba, barria, súria, terras, quantos processos interrompidos aconteceram na tua vida, Menia Sória, seja curada, Alerabia, seja liberta, Pitecoria Sória, e não caia novamente em cativeiro, porque Satanás ele vai tentar te acusar, dizer que você não é livre, vai dizer nada aconteceu, aconteceu sim, não acredita, anda Pia Sória, não acredita, Pia Súria, nas mentiras de Satanás sobre você, Recheira Pia Sória, olhe para a palavra, Alaria Andaia Súria da Shei, Rei, Elábia Berechei, Rechei, ande que deixou biastevor, reixe, diriandaia, os anjos, Shibinaia, Sória, toca, areia, Súria, toca no ventre, pipa para Espírito Santo, toca no ventre, Espírito Santo, Shiberetere, que suba águas do rio de Deus, as fontes, e retira da genética, ribia, do Espírito, toda comunicação, toda inversão genética, toda comunicação com as trevas, toda genética deformada, retira, retira a culpa, bididuço, verde, ai, xerabi que dá, sei, retira a culpa, alábia, dereche, que o teu DNA seja restaurado, a tua genética seja restaurada, arábia, andalá, bexia, lá, tocou, felaia, rei, chivianda, assúria, andebiaçô, retequeia, alábia, bexerelaria, em nome de Jesus, receba, porque eu creio que esta cura hoje, em nome de Jesus, vai fazer com que você olhe para os filhos como herança de Deus para a tua vida, e que você olhe e abrace, e abençoe o teu filho,
E fala: filho, você nunca foi rejeitado. Filho, se um dia foi, me perdoe. Se você puder falar, se você sentir falar, talvez eu não sei como está a situação, mas fale primeiro ao Senhor, porque vai chegar esse tempo, se não é hoje, vai chegar esse tempo de você ter que abraçar o seu filho e a sua filha e dizer: você é uma herança que o Senhor me entregou, e eu tomo a tua mão como herança. Eu recebo a tua vida como um prêmio para mim. Porque muitos querem essa herança e não têm. Muitos não receberam. E eu recebi, eu fui agraciada. Eu fui escolhida para gerar. Você tem um ventre abençoado. Você tem um ventre que gera. Abençoe. Que piarde súria. A rei de rabiação. Abençoe. 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 Iribiandaia sória. Curas estão sendo liberadas, Sibianda na Biaraia. Correntes estão caindo, Ribiada Rei. Irimana Chuture, e ventres celebachei, tocados. Menirissur, Haledissur, Edidersur. E uma semente nova, o Senhor te entrega. Uma semente nova. Se perdoe pela tentativa de aborto. E declare para o teu ventre, você que não gerou, declare: eu sou terra fértil, eu sou um fluir, eu sou um rio de água viva, e no meu ventre saem rios de águas do céu, rios do Senhor, fluem de dentro de você. Aleluia, mereçure, minaia, sou, aleluia. Declare sobre os teus filhos, declare sobre o teu ventre. Declare, você que é vó como eu, sobre a tua geração. São rios de águas vivas. E que a tua geração é salva, é curada e é liberta em nome de Jesus Cristo. Nada vem de nós. Nada vem de nós, vem dele. Vem do nosso Criador. Que mesmo quando fomos rejeitados pelo pecado, o Senhor enviou Jesus. Até que Jesus disse: Tetelestai, está consumado. Então não tem nada que eu possa fazer que me traga para o lugar de vida se o Senhor não tivesse vindo até aqui. Harabai. Quando ele disse Tetelestai, ele não falou: Val, tá só para você que é o Tetelestai, tá só para fulano de tal. Não, ele disse para todos, e ele disse: está consumado. Quando ele falou está consumado, não tente você fazer pelas tuas mãos, tente fazer pelo Espírito Santo. Seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. E a tua geração vai ser alcançada. Não fira princípios. Ore com sabedoria. E comece a olhar para os teus filhos, não confrontando o pecado que está nele. Você não pode ser conivente, mas confrontando com a palavra. Arebachei, com a palavra. Ariderbai, olamanai, alabia coria, hastabai, assur, com a palavra. Aleluia, aleluia. E aqui nós vamos viver sim o avivamento que está proposto. Lá em Joel eu já vejo muitas crianças sendo derramadas, se derramando no Espírito Santo, fluindo, declarando, os profetas sendo levantados, mas os profetas hoje levantados, sarados e curados. Aremanai, Assúria, Decai, Assúria, aleluia. Eu quero declarar as bênçãos sobre a tua casa. Declaro em nome de Jesus as bênçãos sobre os teus filhos, sobre a tua geração. Aleluias. Se o Senhor permitisse, eu sei, nós poderíamos ficar aqui neste ambiente, adorando, falando do Senhor, falando das maravilhas do Senhor. Aleluia. Mas nós precisamos, aleluias, abençoar. Nós temos outras direções para fazer no dia de hoje. Alegro o coração de estar aqui. O Pai, então, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quantas maravilhas o Senhor está fazendo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E essa é uma parte da imersão, a imersão de cura e de libertação, Rodre Novo. Aleluia. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Aleluia. Através do link que está na bio, entre no grupo. Fala com a pastora Maria está lá no grupo também, trazendo as direções. Amém. Glória a Deus. Há muitos cativeiros que nós precisamos entender e sair, porque o Senhor já nos deu. Aleluia. As solturas chaves já estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia, aleluia. Receba nesse dia de hoje, em nome de Jesus, esta palavra. Compartilhe, comente no link que a live vai ficar salva. Compartilhe, envie para alguém, amém, que precise. A missão é semana que vem. Nós estamos rendidas ao Senhor, orando, jejuando, consagrando, amém, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra, amém. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe. Sim, temos muito a aprender junto com o Senhor, e nós caminhamos e aprendemos juntos. Não esqueçam, não existe maior ou menor, amém. No reino de Deus, quando nós estamos assentados à mesa, nós somos todos iguais. Nós somos filhos que comemos, nos alimentamos da mesa que Yeshua nos colocou, que Jesus nos deu, nos concedeu por graça, porque não merecemos, amém. Glória a Deus, que o Senhor Jesus abençoe. Que a paz que excede todo o entendimento nesse dia de hoje, as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, esteja com cada um de vocês. Onde vocês colocarem as tuas mãos, sejam abençoadas. E sintam agora o mover e abençoe o teu ventre, aleluia. E onde você colocar a planta dos teus pés, governe e domine, pois o Senhor te chamou a governar, a dominar. Aleluia, em nome de Jesus. Então governe e domine para a honra e glória do nome do Senhor, amém. Fiquem na paz, fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. Até mais, em nome de Jesus. Um cheiro no coração, aleluia.